Hospital Jabaquara, São Paulo. De 1989 a 1994, 52 abortos realizados por solicitação de mulheres com risco de vida ou vítimas de estupro. Vinte e quatro menores de 18 anos. Acompanhamento por profissionais conscientes dos direitos da mulher. Equipamento necessário para garantir segurança e bom atendimento. Tudo isso oferecido num hospital público. Parece estranho um hospital falando de aborto. Ninguém quer fazer um aborto. Naquele momento que eu perdi, que eu tirei aquela... Foi um pesadelo, foi uma coisa que eu tirei de dentro de mim. Eu me senti que eu comecei a viver, eu nasci naquele momento. No Brasil, aborto ainda é crime. O aborto é permitido no Brasil quando a mulher corre risco de vida e quando a gravidez é consequência de estupro. Mesmo sendo previsto em lei, são raros os hospitais que atendem as mulheres neste sentido. Por conta disso, muitas mulheres têm ainda que passar por mais uma violência. O aborto clandestino. A senhora conhece a legislação brasileira sobre aborto, se é permitido ou não? Eu sei que não é permitido. Eu acho que não, né? Olha, eu não de certeza não, mas é um caso de estupro, alguma coisa assim, né? Pelo menos o pessoal tem comentado, né? Sabia que tem 2 casos que é permitido no Brasil? Quais são esses 2 casos? Estupro e risco de vida para a mulher. O que você acha? Ah, sim, aí eu concordo. A senhora é contra ou a favor do aborto? Sou totalmente contra. Só em caso de estupro que eu acho que fica por conta da mulher, mas sou totalmente contra. O senhor acha que uma mulher que faz o aborto deve ir para a cadeia? Eu acho que o principal seria um caso de conscientização da população, né? Cadeia não. Me fala uma coisa, você é contra ou a favor do aborto? É contra, né? A pessoa que faz aborto tem que morrer, rapaz. A gente vai matar uma vida. Então o senhor gostaria que matasse o senhor? Em verdade, o médico não é ensinado a pensar. Supõe-se que o médico saiba pensar. A faculdade não ensina o médico a raciocinar sobre a questão do aborto. Ensina a tratar do aborto. Isso foi incutido pelos nossos professores na escola. O aborto é uma coisa ruim, o aborto é uma coisa que não deve ser feito. O currículo das faculdades de medicina é um currículo medieval. Não é adaptado à realidade de hoje. A primeira questão que tem que ser colocada é de que eu acredito de que nenhum ginecologista gosta de fazer um aborto. Eu sempre costumo dizer que a palavra aborto sangra e peca. Eu entendo que a classe médica reflete a sociedade brasileira. Eu, pessoalmente, não gosto de interromper nenhuma gravidez. É contra tudo que a gente
aprendeu, tudo que a gente estudou, todas as nossas experiências, a gente torna-se obstetra pela beleza de ver nascer uma criança. Porque o procedimento não é uma coisa realmente agradável, não é um ambiente de felicidade como é quando nós fazemos um parto. Até dentro da família da gente, a gente encontra, poxa, mas você vai mexer com isso? Será que não é chato? Será que seria melhor você fazer outra coisa, né? Existe todo um condicionamento cultural para que os médicos tenham essa resistência em relação ao aborto. Você conhece alguém que já fez aborto? Muitos conheço assim. Eu conheço também. A gente conhece. A gente conhece, né? Sempre conhece alguém. Então eles acabam fazendo em lugares, né, nada apropriados, né? Então com isso corre risco de vida, corre uma série de complicações. Olha, normalmente quem não tem dinheiro usa os outros métodos, né? Usa até comprimido, tem um comprimido aí que é para úlcera. Nem uma maca eles têm só em mesas, a gente sabe disso, né? São mesas de cozinha, estão fazendo aborto. Você acha que a classe um pouco mais alta, a classe média tal, não faz aborto? Faz, lógico que faz também, lógico. Só que eles procuram clínicas mais, né? Uma coisa que eles podem pagar, eles têm chance para pagar, né? Agora nós não. E nós resolvemos assumir as reivindicações que o movimento de mulheres faz desde o início da década de 80. Uma dessas reivindicações é o cumprimento do artigo 128 do Código Penal. A gente tinha uns recursos aqui para implantar o programa. A gente tinha os médicos, né? Tinha o centro cirúrgico, era um hospital público, quer dizer, tinha os recursos materiais, tinha um potencial para a instalação do programa. Então nós realizamos assim vários debates para discutir essa questão com juízes, advogados, médicos. Realizamos também um trabalho bastante longo com as delegacias de defesa da mulher para poder ter uma integração com o hospital. A maior dificuldade nossa foi achar médicos que topassem fazer o programa. Eu lembro da postura até pessoal minha com relação à discussão da questão. Era uma dificuldade muito grande em se conversar, em se abordar o assunto. Eu me lembro de depoimentos de juízes que diziam: eu nunca discuti essa questão na minha vida, ou de médicos que iam no microfone e diziam: eu nunca discuti isso. Foi no dia 26 de outubro. Estava saindo para vir trabalhar, né? E era horário de verão, era umas 4:30 da manhã. E fui abordada por essa pessoa que, como não só me assaltou, como me violentou. E dessa violência eu tive outras consequências, que foi uma gravidez não que eu me achei nunca grávida. Nunca me senti grávida, não me senti mãe. Porque uma gravidez é sempre bem-vinda na vida de uma pessoa, de uma mãe mulher, de uma pessoa. A gravidez é a coisa mais linda do mundo, eu acredito. Mas quando é uma gravidez feita com amor, com carinho, não com violência, em cima de um revólver te ameaçando. Hoje eu falo abertamente, eu tenho menos de 2 anos de idade. Porque quando eu cheguei no Jabaquara, eu cheguei morta. É muito comum colegas de outros locais de trabalho, jocosamente até chamarem, tá chegando um aborteiro. Ao se implantar um programa do aborto legal, tem-se de ter em mente que vai se enfrentar uma série de dificuldades. Dificuldades ligadas não apenas ao fator técnico, mas dificuldades que virão de todos os lados da sociedade, de religiões, do direito, dos próprios colegas. No início, as psicólogas não tiveram um trabalho muito intenso só com as pacientes. Elas tiveram muito trabalho com o pessoal multiprofissional. Principalmente nós, médicos, que somos os que realizamos as interrupções de gestação. Alguns advogados mandavam carta, principalmente para mim, dizendo que eu ia ser processado
e que eu estava sendo cúmplice de crime. Nós recebemos, e o hospital também do Jabaquara, cartas ameaçadoras de escritórios de advogado. A gente tinha certeza que estava respaldado na lei, tinha um suporte jurídico muito grande. A minha filha tinha ido à igreja na Avenida Santa Catarina. E na hora da oração, em vez dela ficar dentro da igreja, ela saiu. E o cara pegou ela, parou o Fusca, pegou ela, jogou dentro, amarrou e trouxe para essa rua aqui do pronto-socorro desse mato, aqui para baixo da estação do metrô. A gente cansa de ver no pronto-socorro do hospital público mulheres pobres chegarem no hospital em péssimas condições de saúde, quadro grave, e até via morrer, muitas delas, por praticarem o aborto de uma maneira inadequada. Na hora eu perdi a cabeça, eu cheguei a ver ele, mas eu fiquei assim transtornada, não sabia o que fazer. Com o passar do tempo, eu comecei a perceber que essas mulheres, né, as mulheres de alto nível socioeconômico, por exemplo, elas não tinham essa dificuldade. Elas iam nas clínicas de alto padrão, nas clínicas, né, de luxo, que existem em todas as grandes cidades do Brasil, faziam o seu aborto e não tinham problema nenhum. Aí o escrivão falou para mim, olha, e a senhora achar que ela vai ficar grávida mesmo, a senhora vai ter que esperar uma autorização do juiz de 6 a 7 meses para fazer o aborto. Aí eu respondi para ele que então, nesse caso, então era melhor que a criança nascesse, porque a essa altura já não ia mais adiantar fazer aborto. Também eu não podia aceitar. Há dois lados nessa realidade, a meu ver. Um é o das mulheres pobres, e a incidência de mortalidade e de sequelas de um aborto mal feito, ou feito nessas condições precárias, essas consequências elas são muito mais duras, muito mais diretas e muito mais penosas entre as mulheres pobres. Eu rodei o dia inteiro com ela sem saber nem que rumo tomava, né? Eu fui com ela, mas eu não tinha dinheiro da condução, só tinha a minha e a dela não tinha. Então ela passava por baixo da catraca e eu passava pela catraca. Eu trabalhei em posto de periferia, tá? Assim, perto da Cachoeirinha, da Vila Nova Cachoeirinha, e ele era assim no meio de uma favela. Então eu pegava muitos casos realmente de moças que eram estupradas, às vezes por irmãos, primos, amigos, e elas tinham medo e até de procurar algum médico. Cheguei aqui, conversei com a Tilde e ela me explicou, conversou tudo e me levou até o Dr. Osmar. E nessa fase eles me apoiaram muito, né? Me atenderam muito bem, que eles viram que eu já entrei em parafuso, porque quando confirmou a gravidez eu fiquei desorientada. Essa paciente muitas vezes sai, vai com uma aborteira ou com uma curiosa e termina voltando para a gente muito mais complicada. Quando um profissional atende uma menor que foi violentada pelo próprio pai e que ocorreu uma gravidez, ou menores doentes mentais que são violentadas na rua ou até em casa pela família, alguém da família, isso comove muito. Ela estava com 11 e ela já tem de nascença um retardamento mental. Porque nada como a experiência de você ver uma menina de 12 anos, 11 anos, com um ursinho de pelúcia no colo, e de repente, né, você vê que ela está grávida, foi violentada por um marginal. É uma situação, como é que você vai responder a essa criança? Se não tivesse conseguido nada aqui, eu não sabia o que seria de mim. Eu acho que foi essa sensibilização que tocou a todos os médicos, né? O que acontece é de que a gente termina por convencer-se, de um lado, de que essa mulher tem direito e que a gente tem que responder esse direito, e de outro lado, de que esse aborto é inevitável, que não adianta você não responder essa demanda, porque o aborto irá acontecer, só que sem a segurança que a gente no hospital público dá. Para que as mulheres vítimas de estupro, que desse estupro ocorra uma gravidez, para que ela seja atendida no Hospital do Jabaquara, no programa de aborto legal, existem alguns critérios estabelecidos internamente pela comissão
que acompanha, que faz esse atendimento. Um dos critérios é que essa gestação não ultrapasse 12 semanas. E o segundo critério é que ela compareça, que ela traga o boletim de ocorrência, que ela faça essa denúncia e apresente esse boletim de ocorrência. Esse programa foi idealizado pelas mulheres, é a vitória das mulheres. Nos reunimos com as mulheres, com os grupos feministas, com a diretoria do hospital e resolvemos então bancar a inauguração do programa. Eu creio que a implantação do serviço do aborto legal no Hospital de Jabaquara, ele foi, antes de tudo, um processo extremamente democrático. É um programa sério, responsável e que ganhou confiança, inclusive do corpo clínico do hospital. Nós que participamos do programa passamos por um treinamento. Os métodos utilizados no programa foram evoluindo desde o início do programa até hoje e não são os mesmos. Nós procuramos aperfeiçoar os métodos de forma a agredir menos a paciente, a encurtar o tempo de internação e diminuir riscos. A meu ver, é um programa socialmente importantíssimo, porque ela dá esse amparo legal, médico, psicológico, social a essas meninas, a essas moças estupradas e que não querem essa gravidez, né? E tem o direito, a lei permite que elas façam um aborto. Antes de tudo, eu acredito no programa. É uma coisa que não pode deixar de existir. As mulheres precisam desse apoio, né? Se elas não tiverem um apoio desse tipo, elas vão ficar totalmente perdidas, vão acabar fazendo um monte de loucura por aí, né? Então é um trabalho que deve ser continuado, né? Não pode parar. Bem, eu acho que esse é um marco importantíssimo, na medida em que, num determinado momento, a partir da instalação desse serviço, foi possível comprometer médicos capazes, competentes, com uma causa absolutamente clara e necessária. O que eu acho que falta é uma difusão desse tipo de recurso. Eu acho que é importante essa divulgação, principalmente em postos de saúde. Então, na medida, eu acho que é extremamente importante que esta discussão possa levar a que outros hospitais, outros médicos, outros grupos de profissionais de saúde comiencem a ver este como um problema importante, como um serviço que a mulher precisa ter e que dessa forma se começa a desmistificar o conceito de que aborto é uma coisa suja, inadequada, inapropriada para ser feito. Qual que é a sua ideia de aborto? Se você era contra antes? Bom, antes eu era contra, mas hoje não. Depois que aconteceu com a minha filha, né? Aí eu fiquei, sei lá, viu? A expectativa nossa era só me tirar, né? Fazer o aborto, né? Porque ela não queria, né? Ela não queria. Mas chegamos aqui já era tarde demais, né? Não teve mais condições de fazer. Porque já estava, acho que com 18 semanas, aí não tinha mais condições de fazer. O que nós estamos fazendo aqui, a Márcia veio já para ganhar o neném, né? Ela fez 13 anos já, ela já fez 13 anos. Só que quando ele me chegou, ela estava com 12. Foi estrupada pelo padrasto, né? No caso, ela está pensando, ela é assim, ó. Ela não pôs na cabeça que ela está esperando o neném. Ela acha que ela vai fazer uma operação. Você entendeu? Que ela não quer pensar nem nesse neném. E vocês vão doar a criança? Vamos doar. Para mim, não interessa que seja permitido por lei. Seja que eu tenha a minha crença e a minha fé, que a Bíblia diz que o aborto é proibido pela lei de Deus. Então vamos pegar um caso extremo assim. Se uma menina de 10 anos de idade é estuprada, muitas vezes que acontece por parentes, até pelo pai, fica grávida e aí a senhora é contra mesmo assim? Sou contra mesmo assim. A senhora acha que uma menina de 10 anos tem que ter o filho? Para que ela não teve juízo? Por isso que os nossos jovens já são ensinados desde pequenininhos a que certas coisas não se fazem. O
senhor é contra ou a favor do aborto? Sou contra. Contra? Em qualquer caso? Qualquer caso. Ainda menos de estrupo, né? De estrupo não. E de estrupo tem que ser o aborto. O senhor é de que religião? Católica. E a religião católica, como é que pensa? Eu penso assim, a minha opinião é essa. Agora os demais eu não sei, né? A igreja, por exemplo, a igreja se mete demais em aborto, né? Por que ela não instrui, então, as mulheres que não podem se prevenir? Entendeu? O argumento fundamental levantado pela igreja oficial, não é, pelos que são contrários à prática do aborto, é a afirmação da defesa da vida, né? Esse é o argumento que se mantém até hoje. E a realidade que nós temos é a realidade de um número enorme de mulheres que morrendo por conta da clandestinidade do aborto. A imensa maioria das mulheres que se provocaram algum aborto não se sentem bem depois de ter realizado o aborto. Podem sentir-se até aliviadas, mas emocionalmente não estão bem. Elas não gostariam de ter feito o aborto. Agora, como que a gente resolve o problema? Como a gente consegue reduzir o aborto? Uma alternativa é proibi-lo. Bom, a primeira questão que tem que ficar claro é de que nos países em que o aborto é permitido abertamente, não necessariamente há mais aborto. Por exemplo, na Holanda existe 0,5 abortos por cada 100 mulheres em idade fértil por ano. No Brasil existem 3,5 abortos por 100 mulheres em idade fértil ao ano. Na Holanda é livre, no Brasil é proibido. Então o que muda o número de abortos não é a proibição, é acesso a um melhor relacionamento entre gêneros e a poder prevenir uma gestação. O aborto não é método contraceptivo. O aborto é o último recurso à disposição das mulheres quando uma gravidez não planejada acontece. Não existe alguém que goste do aborto em si, à exceção daqueles que enriquecem com sua prática clandestina. Você conhece alguém que já fez aborto? Eu já fiz, já. Já fiz 2 abortos, já. Como que você fez? Eu fiz em clínica, assim, dizem clandestina, mas eu fui muito bem tratada, muito assistida e saí de lá perfeitamente normal, ótima. No meu caso, eu ia fazer aborto porque eu tive rubéola quando estava esperando minha filha com 2 meses. Minha família não permitiu, hoje ela é deficiência auditiva. Acho que eu tive muito mais problema que se tivesse fiz aborto. E um outro eu fiz aborto por estrupo. Ah, é? É. E um outro eu fiz por mim mesmo, que eu não queria. E ela tem 17 anos, não tive nenhum outro até agora. Agora eu quero ter um neném. Com 35 anos, 17 anos depois, eu quero ter um neném. Eu acho que tudo deve ser planejado, deve ser querido. É melhor. É mais bem-vindo, né? E é tudo bem melhor. Eu acredito que o Hospital do Jabaquara, o serviço do aborto legal, que funciona muito bem dentro do Hospital do Jabaquara, ele tem um grande mérito, que foi de ter colocado publicamente a questão da realização do aborto previsto por lei. Eu acho que, de certa forma, o Jabaquara puxou a linha, mas isso precisa se multiplicar, porque é também um dado de realidade. Eu acho que ele é um programa que atua de uma forma muito diferenciada dentro deste hospital. O que eu lamento é que o programa de aborto legal não tenha se expandido para outras unidades da rede municipal, São Paulo, outros hospitais, e até para outros locais do Brasil, né? Eu me sinto muito bem. Eu tive problemas no começo, superei os problemas e me sinto muito bem. Essa experiência do programa do aborto legal do Jabaquara foi uma experiência piloto
e serve como modelo para que outros serviços de saúde em outras cidades possam se sensibilizar e contemplarem essas atividades no seu leque de ações. Esse programa foi idealizado pelas mulheres, é a vitória das mulheres. Historicamente, quem coloca em cena as questões do âmbito da reprodução e da sexualidade é o movimento de mulheres. Isso tem ocorrido no Brasil e internacionalmente. Eu sou absolutamente favorável a que se descriminalize o aborto. Eu acho que eu sou muito confiante na capacidade que nós mulheres temos de termos critérios éticos para tomarmos as nossas decisões. E é por isso que nem o Estado, nem as igrejas e nem a medicina têm o direito de interferirem sobre esta possibilidade que as mulheres têm de decidirem sobre a sua vida reprodutiva. Então eu vejo que, inclusive, a lei penal, ela é ultrapassada para o momento em que a sociedade, em que a medicina vive. O senhor sabe da legislação, se existe algum caso que é permitido o aborto no Brasil? Parece que sim, né? Com autorização judicial, né? No caso de pôr em risco a criança ou a mãe, né? Alguma coisa assim. Não, ultimamente estamos falando em casos excepcionais de defeitos de formação do feto, né? Está essa discussão. Em caso de uma doença fatal que possa prejudicar o feto, né? De fato, este tipo de introdução da gravidez, em caso de malformações, é um dos casos em que a sociedade em geral, a população em geral, vê como uma melhor aceito. É interessante como, quando as pessoas vivem um problema, elas passam a raciocinar em torno dele de outra forma. Ou seja, para todos os pacientes que nos vêm procurar com a ideia de fazer um diagnóstico intraútero de anomalia fetal, causa surpresa a não permissão legal se eventualmente um diagnóstico desfavorável for feito e eles se defrontarem com a necessidade de pensar numa interrupção de gestação. Realmente tem sido um pouco surpreendente para a maior parte de nós o fato, a facilidade, a presteza, a rapidez com que os juízes têm respondido às solicitações de interrupção de gravidez em casos de fetos mal formados com patologias incompatíveis com a vida. Isso que estrictamente não estaria dentro da lei, está sendo interpretado como dentro da lei. A lei sempre vem a reboque do desenvolvimento da ciência. Utopicamente, idealmente, a meu ver, nós deveríamos lutar pela descriminalização e, portanto, por tirar do Código Penal e não legislar sobre. Uma vez que, no momento atual, isso não é... Eu acho que seria muito difícil que se conseguisse isso, então acho que o possível é ampliar os casos em que se pode fazer aborto, mas sabendo que o que a gente quer é mais do que isso. É em nome da ética que estamos falando. A ética tem uma capacidade maior de se adaptar às novas conquistas da ciência, aliando-se à necessidade do ser humano e, portanto, mais ágil do que o direito. Isto não significa que a ética afronta o direito. O aborto, de fato, faz parte da vida reprodutiva das mulheres. O que a gente tem que lembrar é de que o aborto é um fenômeno social que existe desde que o mundo é mundo, desde que a humanidade existe. Não é possível defender direitos reprodutivos sem defender o direito ao aborto. Defender a descriminalização e a legalização do aborto não significa incentivar a prática do aborto. Pretender acabar com o aborto apenas criminalizando é colocar a vítima no banco dos réus sem resolver o problema.